Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 1º de outubro. A igreja celebra a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Teresa de Lisieux. Um tempo depois, recentemente, os seus pais, Luís e Zélia, foram também canonizados. A Santa Família de Lisieux é modelo para todas as famílias da face da terra. Hoje também nós começamos o mês missionário. Santa Teresinha, juntamente com São Francisco Xavier, os dois são patronos da missão pelo mundo afora. O texto do Santo Evangelho para o dia de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Naquele tempo, os 72 discípulos voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, ontem Jesus proclamou os ais contra as cidades em torno do lago de Genezaré. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Hoje trazemos um texto posterior ao retorno dos 72 discípulos que foram mandados por Jesus em missão. A primeira parte do texto do Evangelho de hoje é um pouco a narrativa do resultado dessa missão dos 72 discípulos. Como vocês puderam perceber, o relato põe toda a atenção, o acento é posto no poder dos exorcismos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder do nome de Jesus é capaz de expulsar Satanás, expulsar o adversário. Shatan significa exatamente adversário, acusador. Ele exerce um poder no mundo, mas ele foi derrubado do seu trono por Jesus Cristo. É por isso que os discípulos e discípulas de Jesus, pelo batismo, recebem o mesmo poder, o poder de derrotar Satanás, o poder de derrotar esse espírito maléfico
Só que mais importante do que derrubar Satanás é pertencer ao reino de Deus. Mais importante é aderir a Jesus, é ter o nome escrito no livro de Deus, no céu. Essa é a primeira parte do texto. Durante o ministério público de Jesus, ele curou muitos doentes, expulsou muitos demônios, fez muitos exorcismos, ressuscitou mortos, sobretudo acolheu, perdoou pecadores, renovando-lhes a vida, tirando-lhes da sarjeta do buraco da história. O ministério público de Jesus é todo marcado pela misericórdia e pela compaixão. Um dos elementos principais dessa missão dos 72 discípulos é exatamente o enfrentamento do espírito maligno, o enfrentamento do poder maléfico de Satanás por meio da doença, da possessão demoníaca, da presença do espírito maligno que toma conta da vida das pessoas e das estruturas sociais. Somos responsáveis por purificar o mal que pode estar dentro de nós, próximo de nós, nos ambientes e nas estruturas nas quais nós estamos inseridos. A segunda parte do texto do Evangelho de hoje é Lucas 10, de 21 a 24. Aparece uma alegria efusiva de Jesus. Ele exulta no Espírito Santo. O seu louvor é dirigido ao Pai, no Espírito. Contudo, o louvor de Cristo ao Pai, no Espírito Santo, tem a ver com os destinatários do reino de Deus. Os pequeninos e pobres, e ao mesmo tempo, os sábios e inteligentes, aos quais não são revelados os mistérios do reino. Melhor dizendo, eles não são capazes de apreender, de acolher os mistérios do reino. Sábios e inteligentes estão endurecidos, empedernidos, por isso não são capazes de acolher, de compreender o mistério do reino de Deus. Ao contrário, os pequeninos, os pobres, os simples, a estes sim é dado o conhecimento do mistério do reino. O Pai entregou tudo ao Filho, exatamente porque conhece e ama o Filho. O Filho conhece e ama o Pai. E ele pode revelar o mistério do Pai a quem ele quiser, isto é, aos discípulos, exatamente porque o Pai revela a filiação de Jesus. Olhando para o Pai, descobrimos que Jesus é o Filho. Jesus então abre os mistérios do reino dos céus aos seus discípulos, à igreja. É por isso que os discípulos de Jesus são felizes, são bem-aventurados, porque têm acesso aos mistérios do reino de Deus. Então percebam a estrutura do Evangelho de hoje. Exorcismos para afugentar o mal, revelação dos mistérios do reino de Deus e o conhecimento entre o Pai e o Filho e, ao mesmo tempo, entre o Filho e os seus discípulos. É algo belíssimo, mas vamos aprofundar um pouquinho mais esse elemento da oração de Jesus, do louvor de Jesus, da alegria de Jesus. Lucas relata exatamente este momento contemplativo de Jesus. É um momento de êxtase, é um momento de elevação. A exultação de Jesus acontece no contexto do seu ministério público. Trata-se de uma oração de Jesus.
ele exulta na força do Espírito e termina a sua oração com uma bem-aventurança dirigida aos seus discípulos. É quase como que uma explosão do amor do Filho. E esta explosão do amor de Jesus é dirigida ao Pai. É o reconhecimento de que o Pai realiza o seu projeto de salvação. O conteúdo, como disse, tem a ver com os destinatários do reino de Deus. Deus escondeu os mistérios do reino aos pretensamente sábios, inteligentes, poderosos, especialmente aos doutores da lei, que constantemente são interlocutores de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os anciãos do sinédrio. E Jesus revelou esse mistério do reino aos pequeninos, aos pobres, aos simples, aos deserdados, a essa gentinha da Galileia que não conhecia a Torá. O projeto de salvação realizado pelo Pai nasce da sua absoluta e livre iniciativa. A encarnação do Verbo eterno do Pai é como que um rasgar-se de Deus. Ao mesmo tempo, durante o ministério público de Jesus, a revelação dos mistérios de Deus continua sendo um expandir-se, um rasgar-se, o revelar-se de Deus a nós. Os destinatários desta revelação dos mistérios do reino de Deus a nós são os pequeninos, os seres humanos abertos, disponíveis ao inusitado de Deus. Esse Deus que entregou o seu Filho a nós por amor. Esse Deus que conhece e ama o Filho. Ao mesmo tempo, o Filho se torna mediação para o Pai. Exatamente porque o Filho, Jesus Cristo, pode revelar o mistério insondável do Pai a quem Ele quiser, porque Ele ama e conhece o Pai. O grande desejo de Deus é que o conheçamos. Na Bíblia, conhecer não é simplesmente uma faculdade intelectiva. Conhecer significa ter amizade, filia. Conhecer significa ter amor profundo, criar laços profundos de amizade, laços vitais, existenciais de intimidade. É o Filho encarnado, Jesus de Nazaré, que nos revela a identidade profunda do Pai. Por isso, é preciso olhar para Ele, olhar para Cristo, contemplá-lo, desde a simplicidade da manjedoura, desde a simplicidade e a oblação na cruz, contemplá-lo sobre o altar na Eucaristia. Nós, os discípulos e discípulas de Jesus, nós somos declarados por Ele bem-aventurados, exatamente porque temos acesso aos mistérios do reino dos céus. O acesso ao reino de Deus depende da nossa atitude. Os pretensamente doutos e inteligentes, letrados, não foram capazes de acolher o escândalo da cruz, o escândalo da manjedoura, o escândalo da encarnação. Os pobres, os simples, aqueles que sabem que são necessitados de Deus, aqueles que não se bastam a si mesmos, como Maria Santíssima, como Santa Teresinha, aqueles que superam toda a autossuficiência e toda a soberba, a estes é revelado o mistério do reino. Esse é o coração do Evangelho, a revelação do Evangelho aos pequeninos.
Os discípulos e discípulas são felizes exatamente porque puderam experimentar a realização das expectativas, das esperanças messiânicas. Conviver com a presença física do Deus encarnado, Jesus Cristo no meio de nós. Isto os discípulos de outrora experimentaram. Isso acontece por pura graça. Hoje não temos a possibilidade de conviver fisicamente com Jesus, mas também nós somos destinatários desta graça porque nós o amamos e o conhecemos. É por isso que essa bem-aventurança também nos atinge, se estende até nós. A certeza maior que o Evangelho de hoje nos dá, olhando para Santa Teresinha do Menino Jesus. Somos pobres, mendigos de Deus, necessitados dele. E Deus é graça. O símbolo disso é a manjedoura, o símbolo disso é a cruz, o símbolo disso é a tábua do altar onde celebramos a Eucaristia. Nestas madeiras acontece o encontro entre a nossa pobreza e a riqueza de Deus. É por isso que também nós exultamos de alegria em ação de graças a Deus, nosso Senhor. Um abraço a você, até amanhã, o domingo, dia do Senhor. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.